Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bom? Que nós tenhamos uma semana bastante produtiva, que tenhamos uma semana com bastantes estudos e aprendizagem por parte de todos vocês. Primeiro eu espero que todos tenham feito uma excelente prova que foi aplicada nessa semana passada, espero que tenham tido uma excelente prova. Nós vamos estar comentando as questões da nossa prova amanhã na nossa live, que é terça-feira, né? Vocês já receberam o cronograma das aulas, das aulas das lives, então vai ser amanhã, a gente vai comentar. E aqui eu quero que vocês, com o livro na mão, nós já inclusive iniciamos, eu mandei um vídeo para vocês, um vídeo aula já iniciando falando sobre o capítulo 4, especificamente na parte da Revolução Francesa. O capítulo 4 é dividido em duas partes, como vocês podem ver. Da página 56 até a página 65, como vocês podem observar, ele vai falar sobre o movimento intitulado como Revolução Francesa. E da página 66 até a página, vocês podem colocar aí, até a página 74, ele fala do governo de Napoleão Bonaparte. Mas eu quero que vocês se liguem e prestem atenção, porque eu vou explicar, eu já passei na última aula, inclusive pedi o resumo do capítulo 4, e eu vou continuar a explicação aqui sobre Revolução Francesa, certo? Mas para a gente falar de Revolução Francesa, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: qual o contexto e qual a introdução que ocasionou a Revolução Francesa? Primeiro, na página 56, vocês vão ver que tem uma comemoração perto da Torre Eiffel, né? Perto ao Muro de Bastilha, como vocês podem ver aí. Vocês estão vendo o Arco do Triunfo? Pois bem, vocês estão vendo que lá no dia 14 de julho, os franceses comemoram a queda da Bastilha. Mas por que os franceses, no dia 14 de julho, fazem essa festa tão grande que para eles é um feriado nacional? O que representava Bastilha para eles e por que eles comemoram essa data? Nós vamos entender agora a partir das explicações do capítulo, certo? Então vocês veem aí na página 56 que tem aí aviões, né, eles jogando fumaça com as cores da bandeira francesa, populares no meio da rua tremulando a bandeira, e vocês vão ver que esse feriado de 14 de julho está intimamente ligado, está intrinsecamente ligado com o movimento titulado Revolução Francesa, certo? Então, primeiro, para vocês entenderem o que foi a Revolução Francesa, ele nos fala aqui na introdução, ó, acompanha aqui, ó. Foi um conjunto de eventos, na setinha aqui, vocês podem acompanhar, foi um conjunto de eventos que de 1789 a 1799 alterou o quadro político, econômico e social da França. Por quê? Porque antes da Revolução Francesa, pessoal, a França era caracterizada pelo antigo regime. E o que era esse antigo regime? Era na época em que a forma de governo era absolutismo monárquico, ou seja, era caracterizado como uma sociedade onde o rei tinha poderes ilimitados, ou seja, o poder do rei era absoluto. A sociedade era caracterizada economicamente como mercantilista, ou seja, a comercialização de produtos só era permitida de acordo com o aval do rei, e a sociedade era estamental. Por quê? Porque dificilmente quem nascesse pobre conseguia melhorar de vida, e quem era rico continuaria rico, ou seja, havia uma forte divisão social entre pobres e ricos, certo? A Revolução Francesa vem para romper com esse antigo regime que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se assim, pessoal, a Revolução Francesa um importante marco histórico, iniciando assim, para os historiadores, vocês devem lembrar que a história é dividida em períodos. Então ela é dividida, vamos lembrar lá do sexto ano, em pré-história, Idade Antiga, Idade Moderna e Contemporânea. Com a Revolução Francesa, alguns historiadores dizem que inicia, olha aqui, ó, a idade contemporânea, inicia a idade contemporânea, que é a idade que vai desde a Revolução Francesa até os dias atuais. A grande pergunta é, professor, por que a Revolução Francesa é um fato tão importante para a história da civilização ocidental? Porque é ela que vai criar a base política e social praticamente para toda a organização que existe até hoje. Olha só, a Revolução Francesa inspirou-se em reformas em outros países, além de também ter influenciado na independência das colônias, pessoal, nas colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil. Por quê? Porque a Revolução Francesa, vocês lembram que a gente estudou lá no capítulo 1, no início do ano, falando sobre as ideias iluministas. A Revolução Francesa também bebeu das ideias iluministas, beleza? Olha só. Embora, olha só, vocês, na medida que a gente for explicando, vocês vão ver que a revolução, ela foi liderada principalmente pela burguesia, porque a burguesia, ela tinha o poder econômico, mas ela não tinha participação política, porque o poder estava concentrado na mão do rei e da nobreza. Então, o rei e a nobreza não permitiam que a burguesia e parte da população pudesse participar das decisões políticas, e isso fazia com que a burguesia se irritasse, porque ela queria participação popular, queria participação política, certo? Então, embora a Revolução Francesa
Foi-se uma revolução burguesa, também denominada, houve uma forte participação popular, certo? A Revolução Francesa representa o momento em que a burguesia, que tinha já o poder econômico, atinge o poder político. Vamos só lembrar o que é a burguesia. A burguesia é uma classe social dos comerciantes, banqueiros, comerciantes, latifundiários. Então, eles já tinham poder econômico, porque eram ricos, mas eles não tinham representação política. Então, eles queriam atingir esse poder político, mas era difícil alcançar, porque como o poder era absolutista, estava concentrado nas mãos do rei, dificilmente eles conseguiam essa representação. Então, esse poder se concentrava tanto na mão do rei, tanto aqueles que ele o indicava, certo? Acompanha comigo aqui, olha só. Uma coisa interessante que eu quero que vocês prestem bastante atenção, aí vocês vão acompanhando, vocês estão ainda aqui no início do capítulo, página 57. As principais causas, pessoal, da Revolução Francesa, primeiro, foi o custo enorme da monarquia. A monarquia custava caro manter o rei e todos os seus apadrinhados, pessoal. Pois o rei Luís XVI e sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios, ou seja, a população tinha que trabalhar para sustentar os políticos. Algo bem comum hoje também no Brasil, né, meninos? Bem característico, olha só. As ideias iluministas, acompanha aqui, também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampadas nas cores da bandeira e também no hino da França. Inclusive o hino francês, eu vou mandar para vocês no final, vou mandar o hinozinho para vocês na nossa plataforma, aqui que vocês vão ver no vídeo 2, que tá aí, esse aqui é o vídeo 1, no vídeo 2 para vocês escutarem. O hino francês ele foi composto na época da Revolução Francesa. Vocês vão observar que o hino francês ele parece uma convocação à guerra, certo? Olha só, o gasto com guerras pesou na economia do país. A França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra de 7 anos contra a Inglaterra. Ou seja, veja que a Revolução Francesa foi ocasionada pelo quê? Primeiro, vamos lá lembrar, olha aqui a setinha, pelo custo da monarquia, muito caro. Outra, a Revolução Francesa teve influência das ideias iluministas. E outra, parte do país, do governo francês, gastou muito com guerras, porque a França era envolvida muito em guerras. E esses gastos tinham que ser pagos por quem? Pela burguesia e pela população, certo? Olha só. Além disso, olha só outra coisa. O quadro econômico na França era péssimo e a fome ameaçava a população. Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimento que aumentava ainda mais a revolta da população, principalmente os mais pobres. Outra característica, outra coisa que nós podemos dizer que ocasionou essa revolta foi o que? A divisão da sociedade francesa. Olha só. Por quê? Porque a divisão da sociedade francesa também pode ser considerada a causa da revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento. Olha só. Imagine você, Esther, Isaac, vocês aí, Andrew, vocês sabem que para nós melhorarmos de vida a gente tem que estudar e trabalhar. Mas na sociedade francesa naquela época, um indivíduo dificilmente que nascesse pobre conseguia melhorar de vida, porque quem nascia pobre morria pobre. Por quê? Porque além da alta carga tributária que tinha que ser paga, boa parte deles ainda tinha o quê, pessoal? Boa parte deles, do que ganhavam, tinha que dar para quem? Do que ganhavam, tinha que dar para o governo em forma de impostos. Então veja que o quadro social na França era bastante injusto, era péssimo para com os mais pobres. Beleza? Então segura aí das causas, tá? Havia ainda, pessoal, uma outra característica. A burguesia, quando eu falo burguesia, aqueles que viviam da economia, se sentiam prejudicados pela intervenção do governo na sua economia, que era a característica do mercantilismo que vocês estudaram ano passado. Por quê, pessoal? Por que a burguesia? Porque a burguesia queria comercializar livremente, ou seja, eu sou comerciante. Eu queria comercializar ou meu ventilador, estou dando um exemplo hoje para vocês entenderem, ou meu ventilador, ou minha cama livremente. Só que o Estado se intervinha, dizendo o preço que eu tinha que colocar e ainda a maneira como tinha que vender. Ou seja, isso caracterizava, irritava a burguesia, porque tirava a capacidade de investimento e de lucro da mesma, dos comerciantes. Olha só. Então, outra característica foi o quê? Que politicamente o reinado de Luís XVI caracterizava-se como uma monarquia absolutista. Vamos lembrar? Uma monarquia absolutista quando o poder é ilimitado e ele acreditava que o seu poder era de origem divina para justificar o seu enorme poder, certo? Segura aí. Mas é uma coisa que eu quero que vocês se liguem e prestem bastante atenção. A sociedade francesa era estamental, olha só. Dividida em 3 grandes estados ou ordem, como vocês podem ver, pessoal, na página 57. Essa divisão que eu estou mostrando aqui, ele coloca na página 57. Então a página era dividida, o estado, digamos assim, era dividido em 3 grandes estados ou ordens,
sem mobilidade social, que mantinha os privilégios do nascimento da nobreza. Ou seja, no primeiro estado estava quem? Os representantes da igreja. Porque lembra que eu sempre falei para vocês, nesse período, os representantes da igreja tinham privilégio nos estados. Ou seja, os estados, quando eu falo estados, eram os países, tinham alianças com a igreja, o que é absurdo. Porque nenhum estado pode ter aliança com nenhum tipo de religião. Pelo contrário, os estados têm que privilegiar igualmente toda e qualquer manifestação religiosa. Mas na época a religião oficial na França era a da Igreja Católica. Então o primeiro estado era composto por quem? Pelo clero, né? Que era quem? Os padres, bispos e etc. O segundo estado era composto por quem? Pela nobreza. Havia as nobrezas de sangue e de toga. De toga eram geralmente burgueses que compravam os títulos de nobreza, de conde, duques, marqueses, etc. E o terceiro estado, que era aquele que era composto pela grande maioria da população, era composta por quem? Pela burguesia, a alta, média e pequena burguesia, e pelos pobres. Olha só, e o que é uma coisa absurda. Se vocês olharem, vocês vão ver que o terceiro estado tinha 20, olha no livro de vocês, 26 milhões de pessoas. 26 milhões de pessoas. O segundo estado, 840 mil pessoas. E o primeiro estado, 280 mil. Ou seja, o terceiro estado tinha quase 85% da população e não tinha direitos em relação ao primeiro e segundo estado. Ou seja, o terceiro estado, que era do povo, era explorado e tinha que trabalhar para sustentar o primeiro e o segundo estado. Olha só, era um absurdo. Para vocês terem ideia, tem até uma caricatura, acho que até mostra no livro de vocês, se não, tá com essa caricatura que eu trouxe, que mostra, olha só, observe na caricatura, o primeiro e o segundo estado tinham isenção de impostos, olha só, o primeiro e o segundo estado, ou seja, os padres, os bispos, a nobreza não pagavam impostos, e o terceiro estado era que pagava impostos para sustentar o primeiro e o segundo. Veja que aqui, ó, o terceiro estado é representado por esse senhor, esse camponês humilde, pobre, sendo explorado, e em cima tá quem? Um padre e o outro um nobre. Veja então que o padre e a nobreza estão explorando quem? O pobre, que tinha que trabalhar para sustentar o primeiro e o segundo estado. Veja que, olha só, era uma coisa terrível, certo? Olha só. Então preste atenção. Então, como eu falei para vocês essa parte aqui, vamos lá, deixa eu passar para explicar aqui para vocês. Olha só. Olha só, eu coloquei aqui para vocês, olha só, o gasto das nobrezas. Então, veja, além do terceiro estado sustentar a nobreza, ainda a nobreza, olha essa parte que eu trouxe para vocês, a nobreza vivia luxos de festa, pessoal. Não trabalhavam e viviam de luxo de festas, viviam fazendo festas, com os impostos pagos pelo terceiro estado, pela burguesia e pela população. Amigos, meus queridos amigos alienígenas, eu pergunto, quem é que vai deixar ser explorado nessas condições? Ninguém. E o que vai acontecer, pessoal? O que ocorreu? No meio dessa sociedade, olha só, a insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fez da França, pessoal, um terreno fértil para que os ideais iluministas que a gente estudou de igualdade, liberdade e fraternidade ganhassem muita força. E cada vez isso vai ganhando mais força. Mais força através de jornais, através de movimentos populares, até que ocasionou o que, pessoal? Ocasionou a eclosão da Revolução. Mas antes da gente entender, vamos entender as etapas da Revolução, certo? Então vamos lá, as etapas da Revolução. Página 59, acompanhe. Então a primeira etapa da Revolução é no ano de 1789. O que ocorre? Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais. Olha uma coisa, vocês prestem atenção, muita atenção nessa parte, olha só. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos 3 estados. O primeiro, segundo e terceiro estado, ou seja, com os representantes do clero, com os representantes da nobreza e com os representantes da burguesia. Olha uma coisa absurda. Cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria que a votação fosse por indivíduo. Ou seja, o que levou a violentas discussões. Olha, vamos raciocinar. Como é que o terceiro estado tinha 85% da população e só tinha direito a peso de voto 1? Quando, teoricamente, se eles eram a maioria do voto tinha que ser de quem? Do terceiro estado. Só que o que acontece? Sempre em todo e qualquer projeto que fosse proposto pelo rei, quando o primeiro e o segundo estado se uniam, eles tinham cada um voto. Então, um voto do primeiro estado, um voto do segundo estado. Sempre eles tinham 2 contra 1, porque o peso de voto era 1, sendo que, na verdade, o peso de voto tinha que ser o quê? Tinha que ser proporcional. Ora, se no terceiro estado tinham mais membros, então eles tinham que ter mais votos, mas não.
Cada estado era representado por um voto. Teoricamente, sempre o terceiro estado ia perder, porque o primeiro e o segundo estado iam sempre se unir para votar projetos de seus interesses e explorar o terceiro estado, certo? Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos demais, declarando-se numa Assembleia Nacional Constituinte. E o que foi uma Assembleia Nacional Constituinte? Eles diziam o seguinte, que não iriam mais obedecer às ordens do rei, iriam criar leis que atendessem aos interesses do povo e do terceiro estado. Olha só. Então a primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte vai de 1789 a 1791. Acompanhe aí na página 60. Primeiro, a Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão de Bastilha, num momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. Daí, por quê, pessoal? Porque a prisão da Bastilha era mandado para lá desde o início do século XII, XIII, os inimigos do rei. Então quem criticava o rei, ou quem criticava sua família, ou seus descendentes, eram mandados presos para a Bastilha. Então a Bastilha acabou tendo essa representação como uma prisão política. E a derrubada dela, ou seja, quando eles demoliram ela, foi um símbolo para dizer que ali acabava-se o quê? O poder do rei. As pessoas teriam o direito de criticá-lo, de falar mal e fazer aquilo que achasse. Olha só, se hoje nós quisermos criticar um político, nós temos todos o direito. Por quê? Porque nós somos livres. Mas essa liberdade foi conquistada através de revoltas como a Revolução Francesa, que hoje nos garantiu esse direito, que na época não existia. Olha só. Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero. Foi algo terrível. Logicamente que não se combate, meus queridos alunos, com violência com violência, nem radicalismo com radicalismo. Mas foram cometidos muitos atos bárbaros por parte dos camponeses, que mataram nobres, mataram clero. É algo que historicamente a gente fala, mas é algo que a gente tem que deixar claro que não é correto. Quando não concordamos com alguém, ou quando não concordamos com determinado grupo político, o correto é nós tirarmos através do voto. Hoje existe a democracia, o que não existia na época, não era algo que não era, digamos assim, cultivado dentro da sociedade francesa, nesse contexto que nós estamos estudando, certo? Eu mostrei para vocês aqui como ocorreu, pessoal, uma representação da tomada da Bastilha no ano de 1789, olha aí. Essa imagem, pessoal, foi mais ou menos 2 dias de porrada, ou seja, membros do povo, camponeses e nobreses foram para cima para derrubar a Bastilha. Muitos soldados, que eram soldados do rei, vendo que estavam perdendo, passaram para o lado do povo, porque os soldados também eram muito explorados. Eles eram muito explorados, então eles também estavam do lado do povo e acabaram no meio do conflito passando para o lado do povo, certo? Olha só. Então, algumas das decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Primeiro, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Veja que isso é uma garantia que hoje é uma garantia, é uma lei, é um direito que ele está para todos. Hoje é uma garantia. Por exemplo, se eu compro algo, eu compro um terreno hoje, o terreno é meu. Então eu posso dispô-lo da maneira que eu quiser, certo? E todos nós, teoricamente, temos direito à liberdade. Mas, logicamente, que a liberdade ela vai até o limite onde a gente não ofende o próximo, ou a gente não ofende A ou B, certo? Outra decisão da Assembleia é a extinção dos privilégios feudais da nobreza, aprovação da Constituição Civil do Clero, ou seja, se confiscou na época terras da igreja e subordinação dos membros ao Estado francês, e promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripartição dos poderes, que é aquela divisão dos poderes que a gente já estudou em executivo, legislativo e judiciário. Mas tem uma parte especificamente que eu destaquei que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Nessa parte que ele fala voto censitário, aí você vê a burguesia liderou o processo de revolução. E veja que quando na Constituição ela dizia, a partir da Constituição que foi promulgada com a queda do rei, que o voto era censitário, ele dizia o seguinte, que só poderia votar e ser votado quem tivesse renda. Daí censitário, quem tivesse renda. Ou seja, veja que a burguesia utilizou o povo para derrubar o rei e os seus aliados. Mas quando chegou no poder, a primeira coisa que fez foi o quê? Excluir o povo, dizendo que só teria direito ao voto quem tivesse renda. O que foi algo absurdo, certo? Então veja que a Revolução Francesa vai ser um movimento, pessoal, que vai durar quase 10 anos. 10 anos, imagina, 10 anos de confusão, 10 anos de briga dentro do território francês, entre praticamente uma guerra civil, ou seja, guerra entre os povos membros dentro do Estado francês, certo? Tá aqui a imagem que eu trouxe para vocês.
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Podem ver aí. Ver com calma, qualquer coisa vocês vão parando, certo? Olha só. Preste atenção. A outra fase é a da monarquia constitucional. Veja que a revolução ela tem fase, vocês estão vendo, né? Na página 61, acompanhe, 61. Nessa fase da monarquia constitucional, preste bem atenção. Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria e preso no Palácio das Tulhérias. Só que o que aconteceu? As monarquias absolutistas da Europa começaram a se organizar, pessoal, para ter uma ofensiva contra a França. Por quê? Raciocina comigo. Eu sou o rei bem aqui de um país próximo da França. Olha, eu tô vendo que na França a população tá se reunindo e derrubando o rei de lá. Então, poxa, se eu não impedir que eles derrubem o rei da França, esse movimento pode chegar ao meu país. Olha como pensavam os reis dos países vizinhos. Esse movimento pode chegar ao meu país e me derrubar. Então, muitas nações absolutistas da Europa começaram a ficar com medo desse movimento na França, porque era um movimento que queria o fim das monarquias absolutistas e do privilégio na nobreza. Então, muitos países se uniram para tentar o quê? Para acabar com o movimento da Revolução Francesa. Olha só. E organizar uma ofensiva contra a França. E diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos da guerra, que inclusive é uma parte do hino que eu vou botar para vocês aí embaixo para vocês escutarem, ó. As armas, cidadãos, formei vossos batalhões, marcha, marcha. Tô até cantando em francês. Vocês escutem o hino aí no vídeo 2 que eu vou mandar, beleza? Que é um hino que foi feito nesse contexto que nós estamos estudando, tá? Olha só. A multidão, enfurecida, invadiu o lugar onde o rei estava preso, considerando o quê, pessoal? Considerando-o como um traidor, pessoal. Os revolucionários aboliram então a monarquia e proclamaram a república. E o que vai acontecer com o rei, pessoal? Olha só. Vai ocorrer a segunda fase da Revolução Francesa. Preste atenção. Nessa segunda fase, que vai de 1792 a 1793, acompanhe na página 62, vocês prestem atenção na seguinte coisa. Vocês vão ver que nesse período, politicamente a França vai ser dividida em três grandes grupos. Os girodinos, os jacobinos e os grupos da planície ou planalto. Então preste atenção. Seus membros foram escolhidos por sufrágio universal masculino e pertenciam aos seguintes partidos políticos. Ou seja, veja que esses grupos só tinham representantes eleitos por homens, porque na época somente homens com renda poderiam votar. Então vocês veem que já havia uma grande exclusão social, mesmo dentro da Revolução Francesa. Tiraram o rei do poder, mas mesmo assim continuaram excluindo grande parte da população das decisões políticas. Então o primeiro grupo era quem? Os girodinos. Eles sentavam-se à direita da Assembleia e representavam a alta burguesia. Havia os jacobinos. Sentavam-se à esquerda, na parte mais alta da Assembleia, e defendiam os interesses da pequena burguesia e dos sans-culottes, que usavam calças acima, perto dos joelhos, daí o nome sans-culottes. E havia os grupos da planície ou pântano, que sempre eles não tinham uma posição política definida. Ora sentava-se ao centro da Assembleia, na parte mais baixa. Ora defendia o interesse dos girodinos e dos jacobinos. Vejam então que o grupo dos girodinos, aqui que vocês estão vendo, que eu estou passando aqui a setinha, era um grupo dos representantes da alta burguesia, dos grandes comerciantes, banqueiros e latifundiários. E abaixo havia os jacobinos, que eram os representantes da pequena burguesia e de membros do povo, certo? Acompanha aí, olha só. A convenção decidiu, por votação, pessoal, mandar o rei deposto, cidadão, o rei Luís, a guilhotina. A execução do rei, pessoal, levou outras nações a ficarem extremamente assustadas. E então o que acontece? Eles tentaram impedir a execução do rei. Olha só, então dentro da França houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigados por padres reacionários e pela pequena nobreza, olha só. Então, pessoal, a partir de 1793, chega então os jacobinos no poder. Acompanha na página 63, os jacobinos no poder. Quando os sans-culottes e os jacobinos invadiram a convenção e prenderam os líderes jacobinos. Então nós estamos aí na página 63. Os jacobinos, que eram os representantes do povo dos camponeses, chegaram ao poder. Pô, professor, show de bola, os jacobinos chegaram no poder, agora o povo estava no poder. É nóis, é nóis, é nóis. Calma, bebê Sauro, não era bem assim, beleza? A República Jacobina, pessoal, foi caracterizada também por radicalismo. É aquilo que eu falo, não adianta você querer derrubar um grupo porque é radical e você, ao chegar no poder, manter as mesmas práticas daquele grupo radical. Então o que aconteceu? O que os jacobinos fizeram? Primeira coisa, uma criação do Tribunal Revolucionário que julgava os opositores da Revolução e os condenavam à morte na guilhotina sem julgamento. Ou seja,
os jacobinos no poder condenavam todos aqueles que eram contra eles. Isso era um absurdo. Houve a criação do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias, tabelamento dos preços dos alimentos e a instituição do sufrágio universal masculino, ou seja, o voto para todos os homens, né, todos os homens. As mulheres continuavam excluídas. Os jacobinos perderam popularidade graças à carnificina das execuções, o que levou à volta dos girodinos ao poder no golpe de 18, no golpe de 19, terminou ou no golpe que levou os girodinos ao poder. Certo? Então veja que os próprios jacobinos perderam apoio porque começaram a cometer muitos abusos, ou seja, a própria população começou a ficar insatisfeita com o governo jacobino, o governo do grupo jacobino, certo? Olha só. Uma das coisas que eles fizeram, a primeira coisa, o líder dos jacobinos era o Robespierre. E o que eles fizeram? Olha aí, coloquei na página. Inclusive tem na página 64 mostrando a execução de Robespierre. A primeira coisa que eles fizeram foi executar Robespierre na guilhotina e a anulação de todas as suas medidas populares. Restabelecimento, outra medida, quando aí agora nós já estamos falando dos girodinos do poder. Os girodinos tiraram os jacobinos do poder. Restabelecimento da liberdade de preços e promulgação de uma nova Constituição que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além do retorno do voto censitário. Ou seja, agora quem estava no poder era quem? Os girodinos, ou seja, a alta burguesia. Agora chegava no poder aquele grupo que iniciou a revolução, que foi quem? A burguesia, olha só. Tá? Até aí, se você não estiver entendendo, vai parando, vai voltando o vídeo e vai lendo o livro, tá bom? Entrando em contato comigo que a gente vai explicando, certo? A terceira fase é a fase do diretório. Olha só, após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795 foi criado o diretório, no qual 5 membros, chamados diretores, exerciam o poder executivo. Essa fase se encerrou em 1799. Eu coloquei aqui em 1799, foi em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia. A corrupção aumentava e faltavam os alimentos. Com o passar do tempo, o governo do diretório foi ficando cada vez mais o quê, pessoal? Enfraquecido. Com a França imersa no caos e sobre a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou para entregar o poder a alguém influente e poderoso, ou seja, alguém que poderia unir todo o país, alguém que tivesse amor ou admiração em todos os países, e foi o que eles fizeram. Esse alguém nada foi nada menos do que quem? General Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799, através do golpe de 18 Brumário, começou a governar a França, certo, pessoal? Beleza? Beleza? Até aí tá tudo ok? Olha só. Então, até essa parte, eu vou parar aqui nessa parte do diretório, que foi na parte aqui do que nós estamos estudando, e eu quero que vocês estudem até essa parte, tá bom? Eu vou passar para vocês a atividade do livro, vai aí explicando direitinho para vocês aí na plataforma, e vocês vão me entregar essa atividade até o dia 22, beleza? Espero que tenham entendido até aqui, tudo belezinha. Na nossa aula de amanhã, nós vamos estar comentando a nossa prova que foi feita semana passada. Então, a primeira parte, que vai da página 56 até 65, a gente está explicando, tá bom? Então, estuda até aqui, olha os meus slides aí, vai olhando com calma, estudando e lendo pelo livro, que a gente vai debater mais. Valeu!